Olá a todos vocês que estão acompanhando as plataformas digitais do Estadão nas entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Estamos falando com 6 candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de votos por 40 minutos para que falem de propostas, discutam os problemas da cidade de São Paulo. Para isso, eu conto com a presença do Marcelo Godoy, repórter especial de política do Estadão, que me ajuda nessas entrevistas. E a entrevistada de hoje é a candidata do PSB, a deputada federal Tabata Amaral. Seja bem-vinda. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Feliz de estar aqui nessa cadeira mais uma vez. Candidata, a gente, claro, vai gastar bastante tempo aqui para falar de propostas, mas eu queria, numa pergunta inicial, que a senhora fizesse uma análise do cenário atual da disputa, né? As pesquisas têm mostrado 3 candidatos mais à frente, disputando ali palmo a palmo, e a senhora consistentemente no 4º lugar, mas sem conseguir avançar e também sem perder votos, pelo menos é o que as pesquisas mostram. Como é que a senhora avalia essa reta final? Ricardo, acabou de sair a Paraná Pesquisas e o número varia, né? Eu vario de 8% a 13%, mas os movimentos são consistentes. A gente vê Nunes, Boulos e Marçal embolados. Eu iniciei em 5º lugar, por isso que falei graças a Deus, porque competindo contra financiamento ilegal, competindo contra o uso da máquina, consigo subir, me estabilizei agora no 4º lugar e agora é disputar o 3º. Então, desafios ainda são esses que eu falei. Eu estou disputando contra candidatos que fazem o uso abusivo da máquina, as denúncias que eu venho apresentando de que o Marçal financia a sua campanha de forma ilegal, e a justiça não vem conseguindo responder a isso, mas o bom é que quem decide é o povo. Então, com coragem, com firmeza, com propostas, a gente teve uma semana agora que foi sem debate, então uma semana mais morna, mas domingo o negócio começa e a cada 2, 3 dias tem novos debates, que é um momento em que, graças a Deus, eu tenho conseguido me destacar e apresentar minhas propostas. Candidata, a campanha da senhora na TV tem tratado muito de propostas, mas a senhora também se dedicou muito a expor, de certa forma, a candidatura do Pablo Marçal nas redes. Né? Isso parece que tem funcionado, porque a gente teve acesso a pesquisas, aliás, que a gente publicou agora, qualitativa, que mostram que o eleitor da senhora está muito preocupado com a possibilidade do Pablo Marçal ser eleito. De certa forma, isso cria um desafio para a senhora agora, que é, ao se aproximar do 1º turno, esse eleitor não fique tentado a fazer voto útil, ou seja, votar em algum candidato, que não a senhora, para evitar que o Marçal vá para o 2º turno, Boulos ou Nunes. A senhora acredita que esse pode ser o grande desafio para a senhora nessa reta final de campanha? Não, eu tenho a visão contrária, o que mostra que números podem ser lidos de muitas formas. Saiu na Atlas e isso vem saindo nas pesquisas de forma geral. Eu sou a única que não perde para ninguém no 2º turno. A única que ganha com margem do Nunes, que ganha com margem do Marçal e deu ali um empate técnico com o Boulos que eu não acredito. Eu sou a candidata com a menor rejeição, ele é o candidato com a maior rejeição. Então, me parece que, na verdade, é um movimento contrário que pode aparecer. As pessoas, ao verem Nunes, Marçal e Boulos embolados, sabendo que eu sou a única que vence com margem do Nunes e do Marçal, fazerem um movimento para cá. E até, é claro que a campanha do Boulos defende essa tese, porque ele é conveniente, mas a gente vem chamando a atenção para uma coisa. Votar no Boulos é colocar no 2º turno um candidato que perde para o Nunes com certeza e tem chance de perder para o Marçal. Me parece que isso é um voto inútil. Você apostar em alguém que quando chega no 2º turno não tem a menor chance, voto útil é com a gente. É você ter certeza que eu chegando no 2º turno, eu venço de qualquer um. Falando um pouco de propostas agora, candidata, na área da saúde, hoje a cobertura de estratégia de saúde de saúde da família em São Paulo está em 40%. A senhora fala em levar para 75%, né? A senhora tem ideia de quanto custa isso? Sim. Qual vai ser de onde vai sair o dinheiro para conseguir, de fato, fazer essa ampliação? Com certeza. O dado com o qual eu trabalho, Ricardo, e a gente tem de fato um momento de muita pouca transparência, então é natural que haja um desencontro. Mas é que a gente tem um pouco mais de 50% de cobertura de saúde da família. O que isso quer dizer para quem nos acompanha? Que se a gente olha para quem não tem convênio em São Paulo, a gente tem ali quase 20% da população que não é acompanhada por essa atenção primária, que é o quê? Que é o médico, que é o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o agente comunitário da saúde.
E aí eu trago essa provocação porque a gente tem um SUS que no seu desenho é maravilhoso, mas para o SUS se sustentar, a base tem que ser forte. A gente está aqui em São Paulo, a gente tem centros como o Hospital das Clínicas, o HC, que são referências para o mundo, são ilhas de excelência. O problema é que as pessoas não estão conseguindo ingressar nesse sistema público de saúde. Então a minha primeira proposta é fortalecer justamente a saúde da família, levar para 75% a cobertura. O custo disso é 1,25 bilhões de reais. E aí as pessoas me perguntam de onde vem esse dinheiro. A primeira coisa é reorganizar o que a gente tem hoje. Houve um aumento no investimento da saúde, são mais de 20 bilhões de reais por ano, mas o sistema é caótico, é desorganizado. Só para vocês terem uma ideia, de cada 3 consultas que são marcadas, uma não acontece. Olhem o desperdício que a gente está tendo, porque a prefeitura não usa tecnologia, não faz uma gestão das filas. Então, primeiro é cuidar da gestão. O segundo passo, com os dados na mão, que hoje a gente não tem enquanto prefeitura, conseguir mais repasse do governo do estado e do governo federal. E é por isso que eu bato muito nessa tecla. Eu não sou a candidata nem do Lula nem do Bolsonaro. Sou a candidata independente, mas sou a única que o próprio Tarcísio e o próprio Lula já disseram que vai poder contar com o apoio deles. Então, a gente tem, obviamente, uma série de propostas para a saúde, mas a gente começa com esse fortalecimento, trazendo 400 novas equipes de saúde da família e trazendo essa reorganização das filas. As filas aumentaram em 50%, a gente tem 100 mil pessoas que estão aguardando para fazer uma cirurgia, 400 mil pessoas que aguardam por um exame, isso é inaceitável. Candidata, governar muitas vezes é definir prioridades, né? Até porque o dinheiro é limitado, é curto, né? O programa da senhora fala em, aspas, inaugurar unidades de farmácia popular PET em todos os hospitais veterinários da Prefeitura de São Paulo e diz, aspas, atualmente a cidade não conta com nenhuma farmácia popular com esse foco. A pergunta que eu faço é se a senhora acha que terá recursos para a saúde de animais sem faltar recursos para a saúde da população. Ou seja, vai ter dinheiro para tudo? Sim, são ordens muito diferentes. Sim. Só para colocar em grandes números para quem está nos acompanhando. O orçamento da saúde é de mais de 20 bilhões de reais. Todas as minhas propostas para a causa animal, somadas, custam 75 milhões de reais. Então, naturalmente, são ordens de grandeza muito diferentes. O recurso que vai para a causa animal não vai fazer falta na saúde humana, obviamente. Quais são as propostas que eu trago para a causa animal? São 3. A primeira delas, a Farmapet. Então, a gente tem a farmácia popular nos 4 hospitais municipais veterinários que a gente tem, a ampliação do horário dos hospitais municipais para que eles sejam de 24 horas e a criação de 2 UPAs, uma na Zona Leste, o PAPET, obviamente, e uma na Zona Sul para desafogar. E apesar do valor ser muito reduzido, muita gente me pergunta naturalmente, mas Tabata, isso é prioridade? E eu respondo com toda a certeza. E trago algo que eu vivi na minha vida. Eu tenho hoje 7 cachorros, a gente sempre teve muitos bichinhos em casa, e quantas vezes eu não vi meus pais desempregados pedirem dinheiro emprestado para algum amigo da igreja para pagar uma consulta, para pagar um remédio. Essa é uma coisa que quem tem pet entende. A gente se sacrifica, a gente se endivida, mas a gente não deixa o bichinho morrer. Então, dado que é um investimento pequeno, mas que significa muito para a população, a gente tem esse compromisso com a causa animal. Agora, candidata, a senhora no programa de governo sobre moradia, a senhora fala em criar uma plataforma digital de locação social e compras subsidiadas de imóveis, de certa forma para que imóveis desocupados possam ser de alguma forma alugados, que a prefeitura funcionasse como uma espécie de fiador, vamos dizer assim, para que esses imóveis pudessem ser ocupados. Mas eu queria saber o que a senhora, no caso desses imóveis desocupados que já pagam, segundo a legislação, o IPTU progressivo, porque já estão há muito tempo desocupados, né, que não cumprem a função social, como a senhora pretende, o que a senhora pretende fazer com esses imóveis? Qual seria a política para esses casos específicos? Vou falar já do Prefia porque eu acho importante. Quando a gente fala do PEUC, que é esse instrumento que você está mencionando, eu tenho coragem e independência para fazer a lei ser cumprida, o que o atual prefeito não tem. Resumindo bem para quem nos acompanha, o que o PEUC, que é um instrumento do plano diretor, nos diz? Quando o imóvel está abandonado, você tem que notificar a pessoa e dar a ela a oportunidade de dar algum uso àquele imóvel. Se a pessoa não faz isso, o imóvel segue abandonado, você vai aumentando o IPTU. Quando você chega a 15% do valor do imóvel, você toma o imóvel da pessoa e faz a indenização. E só para a gente ter noção do problema que isso é no centro de São Paulo, 1/5 dos imóveis estão abandonados.
Numa cidade que tem 400 mil pessoas em déficit habitacional, na rua ou em situação precária de moradia, você ter 1/5 dos imóveis abandonados na região central é um grande absurdo. Por que o PEUC não é utilizado hoje? Porque falta coragem e independência ao atual prefeito. Agora deixa eu falar do Prefia, que é uma aposta muito grande nossa. Como eu falei, esse é um número que a gente tem que melhorar porque ele é pouco transparente. Mas nós temos 12 milhões de habitantes e 400 mil pessoas que moram numa situação indigna hoje. Qual que é a aposta que foi feita até agora? Quase que única. A construção de grandes residenciais. Que tem um problema numa cidade tão populada e tão cara como a nossa. Você não acha terreno barato numa região que tem ônibus, metrô, etc. e tal, e estão colocando as pessoas para morar cada vez mais longe. Esses projetos levam 5, 10 anos para sair do papel e tem muita denúncia de corrupção na fila para acessar o imóvel e também no valor que é recebido pelo empreendimento. Da onde que vem o Prefia? É uma solução que a gente vê em muitos países europeus, por exemplo, que é entender que o que importa é o direito à moradia. Então, se a gente tem imóveis vazios, que é uma falha de mercado, que não estão conseguindo ser acessados, e pessoas que podem pagar um pouquinho, R$500, R$800, mas não é um valor suficiente para a pessoa residir no centro, qual que é a solução? A pessoa paga o que pode, é só para quem é de baixa renda. A prefeitura inteira o que falta e a prefeitura entra como fiadora, porque é essa questão do fiador que gera falha de mercado. E eu prometo que encerro aqui. Eu sou deputada federal, tenho um ótimo salário. Eu nunca consegui ninguém para entrar como fiador, fiadora minha. O aluguel que eu pago, eu tive que fazer um calção. Por quê? Minha família não tem patrimônio, não tem imóvel. E as pessoas me adoram, mas não o suficiente para colocar o imóvel delas como garantia. Então essa é uma coisa que, inclusive jovens que têm uma renda boa, não conseguem alugar uma residência no centro porque a sua família não tem patrimônio. E tudo isso é muito mais barato e transparente do que só apostar em residencial. Deputada, a senhora se caracteriza até por ter todos esses números muito na ponta da língua. Eu queria tratar da questão de segurança. A senhora talvez seja a única candidata cujo plano de governo não fala em aumentar a Guarda Civil Metropolitana, pelo que eu li. Tá? A senhora me corrige se eu estiver errado, mas acho que não. A senhora só disse que vai ampliar o número de guardas na função Maria da Penha, né? Mas ao mesmo tempo a senhora fala que, aspas, que a guarda vai assumir 100% dos chamados de perturbação de sossego no atendimento, ou seja, no atendimento de GCM. Ou seja, iria passar tudo que é perturbação de sossego atualmente da cidade para a GCM, né? E faria isso, a PM encaminharia essas queixas para a guarda. A questão é a seguinte: por mês, a PM recebe 45 mil queixas de perturbação de sossego na cidade de São Paulo. É a principal queixa para o telefone 190. A guarda, por ano, faz 201 mil atendimentos. A senhora pode só fazer uma continha rápida e a senhora vai ver quanto que isso significaria mais de serviço para a guarda, né? A senhora com 7 mil guardas, que é o atual, que é o total efetivo atual, sabendo que a escala de serviço é de 8 horas, então, portanto, você tem mais ou menos mais férias, etc., 2 mil guardas trabalhando por escala de serviço. Vai ter gente para atender todos esses 45 mil chamados? Vou explicar tudo isso. Tá. A gente é muito cuidadoso com tudo que a gente traz. Primeira coisa, nós temos hoje 7.500 guardas e a gente tem um compromisso de trazer 1.000 novos guardas. Tanto que na tabela do orçamento, de quanto custa o nosso plano de governo, existe a previsão de um investimento adicional de R$1 bilhão para a GCM. Da onde vem esse R$1 bilhão? É o custo de você trazer 1.000 novos guardas e de você aumentar uma remuneração que existe hoje para quem atua numa região perigosa, numa região mais vulnerável, e também trazer uma remuneração, uma gratificação diferenciada para quem consegue, naquele território, reduzir os índices de criminalidade, de desordem urbana e por aí vai. Sim. Então, por que a Tabata fala em trazer 1.000 novos guardas e o Marçal, por exemplo, fala em triplicar a guarda? Porque a Tabata fez conta, o Marçal não fez para absolutamente nada. Se trazer 1.000 novos guardas tem um custo de R$1 bilhão, imagine um custo de triplicar a guarda. Vou chegar em todos os pontos. Esse é o primeiro deles. O segundo é a gente entender, tem uma outra proposta que está no plano de governo que vai explicar que é a gente apostar nessa integração das forças policiais e no uso da tecnologia. Por que as pessoas ligam para o 190 para reclamar do bar que está aberto de madrugada? Porque se elas ligam para o 156, ninguém atende, não resolve. Mas é atribuição da PM cuidar de desordem urbana? Não é, é da prefeitura. Então o que está lá no nosso plano de governo? Investir R$1 milhão
por subprefeitura, para cada subprefeitura ter um centro de controle, segurança, tecnologia, as 3 forças atuarem conjuntamente e os chamados chegarem em um único número. E aí, dentro desse centro de segurança, os chamados de desordem urbana vão para a GCM, mas não quer dizer que é a GCM que vai lá fiscalizar, é porque a GCM é a responsável na prefeitura pela segurança. A gente tem uma previsão, em um outro capítulo do plano de governo, de aumentar o número de fiscais que fiscalizam desordem urbana. Por que a gente não crava o número? De quanto para quanto? Aí é o que eu ia dizer. A gente vem tentando, por meio de requerimento de informação, saber exatamente quantos fiscais a gente tem hoje. 300. Esse número não está correto, eu vou explicar. Então, a gente fez um requerimento no começo do ano e a prefeitura disse que tinha menos de 10 pessoas fiscalizando a lei do PSIL. Por isso que ninguém atende. A gente vem tentando fazer novos requerimentos e eles não trazem o dado individualizado. Esse número de 200 são todos os fiscais que a gente tem para tudo. Todos os fiscais para tudo. Um debate mega técnico, mas para dizer que com a aproximação da campanha eleitoral, a prefeitura não vem mais disponibilizando os dados. Então eu não consigo cravar quantos tem hoje para fiscalizar o PSIL e qual é o incremento. Mas de qualquer forma, são 45 mil chamados. A guarda não vai ter condições de atender todos eles. Mas é o que eu trouxe, Marcelo, eu acho que eu fui clara. A guarda vai estar no Centro de Controle e Segurança receptando esses chamados e direcionando o que é governo do estado, o que é município. Mas o papel da guarda é encaminhar para a prefeitura. E serão os fiscais que olham para a desordem urbana que farão essa fiscalização. E apenas na ocorrência de alguma recepção violenta, alguma coisa que o justifique, que a guarda seria chamada. Agora, candidata, a senhora fala também de câmeras, né? Para câmeras corporais para os fiscais, assim como para a guarda municipal, né? Como é que seria essa política de câmeras? Eles usariam o tempo inteiro durante o período de atividade profissional? Qual é a ideia? Sim, porque primeiro falar, dando uma volta e tentando me alongar, mas a política de câmeras corporais é um grande sucesso. Em todos os lugares em que foi testado, mostra que traz mais segurança para o policial, para o agente público e mais segurança para a população. Então, defendo sim as câmeras corporais. E aí, qual é essa ideia que a gente traz? É um investimento reduzido, mas é para que os fiscais da prefeitura também tenham essas câmeras. Por quê? É uma proteção para eles, mas também para quem está sendo fiscalizado. Eu estou diariamente na rua ouvindo reclamação de pequeno comerciante, de ambulante, que inclusive tem a autorização, tem a TPU, mas que diz que é achincalhado, que é obrigado a pagar uma propina, que sofre uma violência. Então é daí que vem esse entendimento. A cidade está largada. Descarte ilegal de lixo, comércio ilegal nas ruas, postes que estão quebrados, sujeira, então tem um descontrole da ordem urbana. Nós vamos precisar de mais fiscais, mas esses fiscais têm que estar lá para proteger a população e não para cobrar uma propina, não para ter uma atitude ilegal. Então, por isso, as câmeras corporais. Agora, a senhora fala num outro trecho do programa da senhora sobre justiça restaurativa. A senhora fala em criar o Centro de Justiça Restaurativa com capacidade para receber e julgar imediatamente casos relacionados a drogas que ocorram na região central, né, estabelecendo sanções que busquem reparar os danos, etc, etc. Mas a organização do Poder Judiciário não é um tema que é tratado pelo Poder Judiciário e não pelo Executivo? Como é que a senhora espera tirar isso do papel se isso não é algo que depende necessariamente da Prefeitura? Muitas coisas que estão no meu plano de governo dependem do governo federal, dependem do governo do estado, e é por isso que eu reforço tanto. Eu terei o apoio do governador e eu terei o apoio do presidente da República, porque quem não tiver, a cidade está lascada, não consegue fazer as coisas. Quando a gente fala da Cracolândia, é o problema mais complexo que a gente tem em São Paulo, porque eu vou precisar da PM, para além da GCM, da PM, da Polícia Civil. Eu vou precisar também de um trabalho com o Ministério Público, com lideranças religiosas, com o Judiciário, mas eu tenho muita certeza que com a habilidade de diálogo e articulação que eu demonstrei em Brasília, sendo autora, relatora, coautora de 19 projetos que viraram lei, eu terei condições, como prefeita da maior cidade do Brasil, de trazer esses atores de forma horizontal para que a gente possa trabalhar junto. De onde vem essa proposta da justiça restaurativa? É uma experiência que está comprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, é uma recomendação deles. Então, dado que é uma recomendação que muitos prefeitos não aceitam, eu tenho certeza que esse trabalho vai ser feito. E para que serve? Para a gente ter coragem de entender que na Cracolândia tem bandido e tem doente. Bandido não é coitadinho, bandido você enfrenta.
É entender esse sistema criminoso que lucra 200 milhões de reais por ano, que se espalhou pela cidade, são mais de 70 cracolândias, e a gente tem que entender, tem agente público envolvido? Tem hotel? Tem ferro velho? Como é que esse sistema se alimenta, esse mercado? Mas é também entender que tem 1.000 pessoas que estão ali doentes. E doente você acolhe. Então, qual que é essa proposta? Você traz a pessoa e quando você vai dar a pena dela, você traz condições para que essa pena seja atenuada. Um exemplo é, se a pessoa busca um tratamento, se a pessoa faz um curso profissionalizante, você olha para o todo e não apenas para a penalização. A senhora acredita que o Tribunal de Justiça não vai colocar nenhum óbice a isso? De forma alguma. De novo, é um protocolo reconhecido e estabelecido por eles. Agora, uma questão que preocupa bastante os paulistanos é a questão da infiltração do PCC no transporte público, né? Dos relatos de que empresas seriam utilizadas para lavar dinheiro do tráfico. Como é que a senhora vai lidar com esse problema? A senhora pretende cancelar contratos de alguma maneira, decretar novas intervenções em empresas de ônibus? Acho que é importante deixar claro, Ricardo, para quem nos acompanha, que a gente tem uma operação que envolve diferentes órgãos do judiciário, da polícia, que já deixou claro que tem pelo menos 2 empresas aqui em São Paulo, Transwolf e Ampbus, que estão envolvidas na lavagem de dinheiro do crime organizado, ou seja, estão usando o transporte público para lavar dinheiro do crime. E acho que é importante trazer qual foi a atitude do prefeito Ricardo Nunes, porque a minha será oposta. Não é buchicho, não é fofoquinha. Diante dessa operação de dono de empresa que foi preso, o que ele fez? Ele não quis abrir mão desses contratos. Ele foi lá gravar vídeo elogiando uma das empresas. Ele só fez o que eu teria feito desde o momento zero, que é assume o serviço para não prejudicar os trabalhadores nem a população. E abre mão desses contratos até que a gente faça nova licitação. Ele só fez isso quando o Ministério Público mandou ele fazer. Então, gente, a gente não pode atuar em cima de qualquer coisinha. Tem que ter segurança jurídica. Mas quando o dono da empresa é preso, quando você tem órgãos independentes dizendo isso aqui é crime, o prefeito de São Paulo tem que dar graças a Deus que isso aconteceu, porque tem um argumento jurídico para abrir mão daquele contrato e assumir o serviço até que tenha uma nova licitação. E me preocupa muito, não só esse caso específico, mas o quanto o crime organizado está entrando na política municipal aqui em São Paulo. De novo, não é a Tabata que está dizendo. Existe uma operação mostrando a infiltração do crime organizado aqui na região metropolitana. Tem uma matéria muito bem feita que mostrou que o PCC destinou 8 bilhões de reais para financiar as eleições municipais nesse ano. E a gente tem um outro candidato, que é o Pablo Marçal, por exemplo, que tem inúmeras ligações com pessoas do crime organizado. Então me parece que o Brasil corre sim um risco de ir por um caminho, como a Colômbia foi no passado, como o México também está arriscando nesse momento, de você ter o crime se usando de contratos públicos para lavar seu dinheiro sujo. Candidata, eu queria fazer uma pergunta para a senhora sobre, ainda na área de transportes, que a senhora fala em remodelar o sistema de bilhetagem, estudando a viabilidade para o pagamento de transporte com cartão e por meio do Pix, né? E a senhora fala muito na questão de reduzir fraudes do bilhete único, né? O que também poderia facilitar, de certa forma, a vida do usuário, mas a questão é que todo esse sistema, ele é feito também, ele prevê a integração com o transporte sobre trilhos, que é do governo do estado, o metrô, né? Como é que a senhora pretende manter a integração se a senhora mexer no sistema do bilhete único? Tem uma outra parte do plano de governo que traz uma coisa, eu brinco, tem as coisas que não dá voto nenhum, mas que ajuda a governar, que é o quê? A gente ter um órgão que faça a gestão metropolitana do transporte público. Parece estranho uma futura prefeita, se Deus quiser, querer abrir mão de um pouco do seu poder no transporte, mas se a gente olha para o mundo, cidades grandes, elas fazem essa gestão metropolitana. Eu cresci em Pedreiras, da Ademar, do ladinho do ABC. Gente, para a população não importa se é Diadema ou se é São Paulo. A gente quer que esse todo esteja integrado. Então, até para que essa proposta possa funcionar, a gente propõe um órgão em que as 39 cidades da região metropolitana e o governo do estado estejam conjuntamente fazendo a gestão do trânsito. Não só para que as linhas elas possam ser pensadas de forma mais integrada, para que a cobrança possa ter uma integração em toda a região metropolitana, mas também para que a gente possa pensar de forma mais inteligente o que acontece. Tem uma coisa bem específica, mas quem faz transporte de carga, com o aumento das encomendas online, isso estourou.
E para quem faz esse transporte, em cada cidade que você entra, é um horário diferente, é uma regra diferente, é o custo Brasil cada vez maior. Então, estamos dialogando com o governo do estado, é um diálogo a ser feito com os prefeitos da região metropolitana, mas me parece que as pequenas cidades, na verdade, vão ter interesse nisso. Então, fazer essa gestão do jeito que o mundo faz. E aí, uma outra proposta que eu trago é da gente fazer um redesenho das linhas. Porque o metrô expandiu, o trem expandiu, a cidade cresceu, mas as linhas de ônibus de hoje são as mesmas de 15 anos atrás, quando meu pai era cobrador de ônibus. Elas não mudaram. Por isso que tem áreas descobertas e por isso que o ônibus dá tanta volta. A gente tem condições de ter linhas mais diretas, mais eficientes, o que inclusive reduz o custo do transporte público e a gente pode trazer mais linhas de ônibus. Especificamente sobre a tarifa zero, né? O futuro da tarifa zero e o congelamento da passagem de ônibus em São Paulo, qual é a posição da senhora que a senhora pretende fazer se eleita? Sobre tarifa zero aos domingos. Manterei a tarifa zero aos domingos e a gente tem uma proposta de remodelá-la para que ela seja melhor. Se a gente pega hoje as frotas ao domingo, é basicamente as mesmas que a gente tem de dia de semana, são as mesmas, mas com menos ônibus circulando. Só que os trajetos que as pessoas fazem aos domingos não são os mesmos que elas fazem de segunda a sexta. Antigamente seria impossível você fazer isso. Com os dados que a gente tem de Google Maps, de Waze, a gente tem condições de enxergar quais são os trajetos que as pessoas fazem aos domingos e remodelar essas linhas. E aí vão falar, tá, mas também não vai ficar muito confuso? Gente, a tecnologia tá aí para isso. A gente pode hoje colocar num aplicativo, antigamente a gente ligava no 56, né? E o aplicativo te diz qual é a linha que tá naquele dia. É a gente chegar no ponto de ônibus e ter um painel, isso é muito barato, que diz quais são as linhas, em quanto tempo chega cada uma, pro domingo ser o dia dos encontros. Um dia que a gente visita uma tia, vai ver um jogo de futebol, vai numa peça de teatro. Então, sobre tarifa zero aos domingos. Sobre os outros dias, a gente não tem condição hoje de implementar a tarifa zero. É uma proposta tanto do Nunes quanto do Boulos, mas eu digo, não vão ser prefeito de São Paulo, então a gente não vai conseguir pegar eles nessa mentira. Mas se fossem, a gente veria. São Paulo coloca mais de 11 bilhões de reais por ano no transporte público. Para fazer a tarifa zero no dia de semana, seria pelo menos mais 10 bilhões. Sim. Com linhas antigas, ônibus quebrando, frota reduzida, o que as pessoas querem é qualidade. É o ônibus ser mais rápido, é ela poder confiar, é o ônibus ter ar-condicionado. Então, todo esse investimento que eles fariam para fazer uma promessa mentirosa, eu planejo fazer para a gente ter um transporte público que funcione. Mas sobre o congelamento, é possível mantê-la congelada como ela está hoje? Nos últimos 4 anos ela foi congelada? Eu tenho um plano de ser prefeita por 8 anos. Se Deus quiser, eu vou votar. E o meu compromisso para o primeiro mandato é não alterar a tarifa de ônibus. E aí entender onde é que está o problema hoje. Desde a pandemia e também o movimento dos últimos anos... Vai explodir o subsídio? É aí que eu vou endereçar isso agora. A gente viu a classe média sair do transporte público. As contas estão muito estranguladas por conta dos desvios que a gente tem, por conta de linhas que são muito ineficientes, mas também porque quem pode pagar um carro e uma gasolina se mata, mas paga o carro e a gasolina. Por quê? Porque você leva, na média, 2 horas e meia no transporte público. E quem está em São Mateus e quem está em Parelheiros leva 3, 4 horas. Então, é uma visão de pensar no longo prazo. É essa visão de 8 anos. Gestão metropolitana, reorganizar as linhas, para a gente trazer a classe média para o transporte público. Tem inclusive classe alta, gente que aqui em São Paulo nunca pisou no metrô, mas vai para a Europa só quer andar de trem. Por quê? Porque bota no aplicativo e vê que é mais rápido. Me parece que o problema com a conta hoje não é da tarifa em si. Até porque a gente vai aumentar para R$5. Não é isso que vai resolver. Mas é a gente ter a classe média paulistana não usando o transporte público. E me parece que com planejamento de médio prazo, um trabalho com o governo do estado, a gente consegue resgatar a confiança e trazer essa população que vai ser muito importante para o caixa. A senhora quer crescer receita em vez de para compensar esse aumento. Exato. E eu tenho absoluta convicção que no segundo mandato a gente vai ter que reajustar essa tarifa. Mas me parece que o caminho hoje não é prejudicar, deixar... Qual é o problema da tarifa zero? A gente vai expulsar cada vez mais gente do transporte público. Se já não presta hoje, imagina com mais gente circulando. É a gente fazer uma aposta de médio prazo, de que a gente investe na qualidade, a gente investe em tecnologia, a gente aumenta o público que usa o transporte público e isso vai começar a organizar o caixa. Candidata, em educação, o programa da senhora diz o seguinte:
A senhora afirma que vai alterar o modelo de concurso público para a contratação de professores, a fim de selecionar os profissionais com melhores habilidades didáticas, mais vocacionados, etc. Gostaria que a senhora detalhasse um pouco melhor essa proposta e o que nos concursos atuais não lhe agrada e que deveria ser mudado. Tem um debate, inclusive nacional, que é da precarização da formação em pedagogia e licenciatura. Por muitos anos, o MEC acabou de mudar isso, as formações foram 100% online. Todo mundo que trabalha com educação, que luta pela escola pública como eu luto, sabe o quanto que isso foi um tiro no pé. Cursos de R$200, de R$100, que estão formando professores que não são habilitados para estar em sala de aula. E essa é uma coisa que, inclusive, eu debati com os professores atuais. Quando a gente tem um concurso que não olha para a prática pedagógica, que não olha para o exercício da função, esse concurso ele pode ser até maquiado por um EAD. Mas um professor que nunca atua em sala de aula, ele não está preparado. Então, é sim manter o concurso público com a parte teórica, mas trazer uma inovação que nem é tão inovadora assim, que é a atividade prática. Então, é garantir que a gente está selecionando professores que têm o conhecimento técnico, mas que também têm a prática pedagógica. E aí, a gente tem um desafio com quem já está dentro também, que é isso, formações muito mal feitas. E os professores são largados na sala de aula, não tem o apoio da prefeitura, não são ouvidos na construção das políticas públicas, então é entender que a formação continuada, ela também é muito importante. Candidato, eu queria voltar um pouco numa questão política, porque a senhora fez aí várias críticas ao Pablo Marçal, né, candidato do PRTB, citando relação de figuras do partido dele com o PCC, e a relação com o crime, dele também. Né? Porque o Estadão divulgou, por exemplo, figuras do partido relacionadas a troca de drogas por carro de luxo, né? Fizemos alguns reportagens sobre isso. Ele disse que não tem relação com essas pessoas e o que estaria circunscrito a ele seria aquele caso do golpe bancário, né? Que ele alega que era uma relação de trabalho, essa é a versão que ele está. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, mas considerando também o seguinte, a campanha de TV, de redes sociais da senhora foi a primeira a tratar mais diretamente desses temas, agora na campanha da TV o Nunes também faz isso. Isso, de certa forma, pode ter ajudado a ampliar a rejeição dele, mas, ao mesmo tempo, não parece se transformar a eleição num plebiscito sobre ele o tempo inteiro, a coisa ser sobre Pablo Marçal? Tem uma coisa, Ricardo, eu fui criada por uma mãe baiana e um pai paraibano e o chinelo voava na minha casa, assim. Da gente tem que ser certo. Eu lembro um dia que eu e meu irmão, a gente trouxe 50 centavos de troco errado da padaria e a gente apanhou e teve que voltar para a padaria para devolver. É nessa casa que eu fui criada. A gente faz o que é certo. E não fazer o que é certo é errado, se omitir. O que acontece com o Pablo Marçal? Ele mente, e ele mente absurdamente. Todo mundo pode pesquisar, porque está na internet, tem o processo, tem o nome do advogado. Pablo Marçal fez parte da maior quadrilha de fraude bancária do Brasil. E ele sabia. E ele foi preso. E ele só não ficou preso porque ele entregou os comparsa dele e pagou advogado por 8 anos para evadir o sistema prisional, o sistema de justiça. Pablo Marçal diz que ele não tem amigos ligados ao crime organizado. Tem um vídeo, eu vou até pedir pro pessoal colocar nos stories do meu Instagram de novo. Tem um vídeo em que eu mostro, assim, desenhando, foto dele com inúmeras pessoas que são ligadas ao crime organizado. Pablo Marçal é uma peça nesse xadrez que a gente está vendo do crime entrando cada vez mais nas eleições municipais. Então, todas as vezes que eu expus isso, ou que eu falei sobre isso, não foi por um cálculo eleitoral de curto prazo. A senhora acredita realmente nisso? Desculpa interromper. Acredito absolutamente. É porque eu também li todos esses casos envolvendo o PCC, envolvendo figuras do PRTB, etc. E eu posso falar para a senhora, em nenhum desses inquéritos existe de fato o nome do Pablo Marçal como alguém faccionado ou como alguém envolvido com o PCC. Existe naquele caso lá de Goiás, que a senhora acabou de citar, etc. A senhora então acredita que é mais do que simplesmente uma questão de campanha, de aparecer em foto? Acredito, Marcelo. E sabe por que acredito? E por isso que eu faço questão de trazer as fotos e trazer os nomes e trazer os processos. Não é que o Pablo Marçal tem amizade com uma pessoa ligada ao crime organizado. O Pablo Marçal está rodeado de gente que já foi presa, gente que trocou cocaína por avião, por carro de luxo, gente que está sendo indiciada. O próprio Pablo Marçal, ele é réu em investigações de lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica, homicídio.
Então, me assusta que a sociedade não olhe para isso e não se preocupe. Porque a gente viu o que aconteceu na Colômbia com Pablo Escobar. A gente viu o quanto que para o crime é importante ter figuras que façam a lavagem desse dinheiro. Enfim, quem quiser, eu fiz inúmeros vídeos literalmente desenhando, trazendo isso à tona. Mas o que eu ia responder para o Ricardo é que eu realmente acho que eu estou fazendo o que é certo, que eu estou fazendo o que é o meu papel. E muitas pessoas acham que é por conta do que ele falou do meu pai, porque lá atrás ele é tão mentiroso e ele é tão safado que para tentar me desestabilizar, ele inventou uma mentira de que meu pai teria se matado por minha culpa, quando eu era adolescente. Olha o nível desse ser humano. Mas eu já enfrentei muito criminoso e muita gente maior do que ele e não tô nem aí pra isso. Quando eu venho e trago à tona os crimes dele, os processos dele, as amizades dele, é porque eu nasci, fui criada e moro em São Paulo. E talvez quem tá mais próximo da Faria Lima não conheça os impactos do crime organizado na periferia. Mas eu vi gente que foi criada comigo, filho de amiga da minha mãe, ser assassinado com 13 anos de idade, com 14 anos de idade, se perder para as facções e para o crime. Para mim, nada disso é teórico. Eu perdi meu pai para as drogas com 39 anos de idade. Então eu trago essas coisas porque talvez quando a gente ouve falar, acho que a gente se permite ter uma visão um pouco mais branda. Quando a gente vive o que eu vivi, quando eu sei qual é a realidade da periferia em relação ao crime, eu não tenho opção de ficar calada, não. Agora, a senhora fez mudanças na equipe de segurança da senhora. A senhora recebeu algum tipo de ameaça, alguma coisa sobre esse assunto que a senhora possa dizer? Ricardo, infelizmente eu venho recebendo ameaças por telefone, por e-mail, em carta, já há algum tempo. Mas existe uma recomendação de segurança de que eu não comente as medidas de segurança que a gente tomou. Mas a senhora teme isso, essa situação de fato, a senhora falando diretamente sobre esses casos, sobre a principal facção criminosa de São Paulo? Quando eu decidi que eu ia ser candidata a deputada, 7 anos atrás, minha mãe virou e falou: você é muito bocuda, não faça isso, você não sobrevive um dia. E cá estou, denunciando, enfrentando, e graças ao bom Deus inteira. E quando eu decidi que eu seria, se Deus quiser, prefeita de São Paulo, eu tinha absoluta clareza do que estava em jogo. De novo, eu não nasci na Faria Lima. Eu não aprendi essas coisas num texto. Vindo de onde eu venho, você tem absoluta clareza do que acontece em São Paulo. Dos sistemas criminosos, das máfias. Então, lá atrás, eu tinha muita clareza do que eu enfrentaria como prefeita. Dos riscos da minha vida, das brigas que eu teria que comprar, mas eu também tenho convicção que eu tenho casca para isso. Que eu tenho força para enfrentar isso. Então, o Pablo Marçal é um adiantamento do que eu vou viver como prefeita. Candidata, eu queria voltar para um tema que é um pouco que a gente começou essa entrevista, que a senhora buscou no começo, né, na pré-campanha, apoio de outros partidos, do PSDB, do Cidadania, mas a senhora não obteve. A senhora tem o vice-presidente Geraldo Alckmin no seu partido e o apoio dele. E Geraldo Alckmin, apesar das suas diferenças históricas com Luiz Inácio Lula da Silva, se uniram em uma campanha vitoriosa em 2022 para enfrentar um candidato à reeleição, que era Bolsonaro. Agora que a senhora enfrenta um candidato à reeleição, que é Ricardo Nunes, a senhora não conseguiu repetir a mesma aliança, ou o mesmo arco de alianças. Por que a senhora acha que aconteceu isso? Não sei se... Por que a senhora, por exemplo, não teve uma campanha conjunta com Boulos ou algum outro candidato do PT? O que aconteceu para que essa aliança de 2022 não se refletisse agora em São Paulo? Não aconteceu porque eu não quis. Falta de convite não foi. Eu fui convidada nessa eleição e na última para ser vice de quase todos os candidatos que estão postos. Mas eu não tenho nenhuma identificação com o projeto do Guilherme Boulos. Somos absolutamente diferentes no conteúdo e na forma. Isso você percebe nas posições que eu tenho em relação a ditaduras de esquerda, nas posições econômicas que eu tenho e na forma que eu faço política. Eu acredito muito no diálogo. Eu não estou aqui para defender o meu grupinho da rede social. Eu não estou aqui para levantar o cartaz e ser elogiada por artista. Eu estou aqui para levar transformação para a vida das pessoas. Eu sou deputada há 6 anos. Em 6 anos... eu fui autora, relatora, coautora de 19. Aprovei um nessa semana, literalmente. E se Deus quiser, aprovo mais um semana que vem.
Quem tem essa cabeça, passa a eleição, desmonta palanque e vai para cima, e vai com tudo. O que é que Guilherme Boulos aprovou como deputado? O que é que ele falar com o prefeito? Ele vai conseguir trabalhar com o Tarcísio ou ele vai ficar tentando agradar em um segundo? Então somos muito diferentes. Inúmeros convites, nunca considerei estar ao lado dele, porque acho que São Paulo merece alguém independente e alguém com capacidade de execução. Candidato, eu dou mais 15 segundinhos para a senhora terminar, que a gente está chegando aos 40 minutos. Em 15 segundos, muito obrigada. Convido a todos a conhecerem meus projetos, Tabata Amaral SP em todas as redes sociais, a chamar a Rita, se você entrar na rede social você vai ver quem é, para conhecer mais as propostas, e dia 6 de outubro votar no 40, sou a única candidata que não perde para ninguém no segundo turno. Muito obrigada. Muito obrigado, candidato. Agradeço também a você que nos acompanha até aqui. Um abraço e até mais.